Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a essa segunda palestra de hoje com a Karine Martins. A gente está no Metrolab, né? Terceira edição do Metrolab. Eu sou o Henrique Santos, coordenador, junto com a Carol Biagi. Nós tivemos, durante essa semana, já a palestra com a Rafaela Camelo, consultorias com selecionados de roteiro e direção. Acabamos de ter a palestra com a Rayane sobre produção e agora essa palestra com a Karine sobre curadoria e distribuição. Bem-vindo todos e todas. Fica aqui mais uma vez o convite para quem puder assistir às apresentações do projeto amanhã, dos projetos amanhã na live do YouTube, vai acontecer às 19 horas. Vou passar então para a Carol, que vai fazer as apresentações. Olá, gente, boa tarde. Primeiro, queria agradecer o Quadro, que é a produtora do Festival Metrô, e também a Coco Filmes, que está aqui coordenando as gravações e as salas. Muito obrigada. E também a Karine, né? Vou ler aqui a mini bio dela. A Karine é mestranda em Cinema e Artes do Vídeo pela Universidade Estadual do Paraná, Faculdade de Arte do Paraná e graduada em Cinema pela mesma instituição. Atua nas áreas de curadoria, pesquisa, direção e roteiro. É coordenadora de programação do GRIOT, Festival de Cinema Negro Contemporâneo, que acontece agora em dezembro. Coordenadora de programação da 4ª edição do Seminário Internacional do Audiovisual Negro, Festival Internacional do Audiovisual Negro da APAN, e integra a curadoria do Olhar de Cinema, Festival Internacional de Curitiba de 2019 e 2020. É diretora de No Espelho do Outro, um curta de 2018. Seja bem-vinda, Karine, muito obrigada por aceitar nosso convite. A gente está muito feliz de ter você aqui. Olá, gente, boa tarde. Eu estou bem contente, na verdade, com o convite, ainda mais para pensar curadoria, que é um tema que eu tenho abarcado agora, recentemente, em pesquisas, assim. Então, vai ser bem interessante compartilhar o que eu tenho buscado, o que eu tenho trazido para minha experiência enquanto curadora para vocês. Bom, como a Carol falou, eu sou coordenadora de curadoria e programação do GRIOT. O GRIOT é um festival que está na sua terceira edição, mas enquanto festival é a primeira edição dele agora. Ele acontece em dezembro. Ele surgiu em 2018 enquanto uma mostra, que era uma mostra de cinema negro brasileiro. E é a partir dessa mostra que eu começo o meu processo de curadoria. Eu vou fazer uma breve introdução, assim, só para entender da onde que foi que eu comecei com esse processo e onde que eu estou agora, assim. Então, a minha primeira experiência enquanto curadora foi na Mostra de Cinema Negro, em 2018. Uma mostra que foi completamente independente, 2018 e 2019, né, nossa segunda edição. Na primeira edição, foi um processo curatorial muito direto, porque foi uma mostra que surgiu a partir de duas pesquisas, né? Eu realizava uma pesquisa pensando cinema negro brasileiro, focado nos diretores e longas-metragens. E a Bea Gerolin realizava uma pesquisa pensando a autorrepresentação da mulher negra no cinema brasileiro contemporâneo. E desde então a gente já estava buscando trazer o que a gente estava encontrando enquanto processo de produção, enquanto filme também, enquanto realização, para as pessoas, né? Então a ideia da mostra veio muito dessas duas pesquisas, de exibir o que a gente estava encontrando, e então o processo curatorial ele foi muito direto, porque eram esses filmes que a gente já estava buscando nas nossas pesquisas e filmes que já estavam chegando para a gente a partir de encontros com os realizadores, né? Fora de Curitiba, assim. E aí, em 2019, eu integro pela primeira vez a equipe de curadoria dos curtas-metragens do Olhar de Cinema, que foi uma experiência muito rica, que ainda é uma experiência muito rica, né? Pensando na quantidade de filmes que se recebe, na disponibilidade de tempo, assim, para encontrar com esses filmes e pensar um diálogo entre eles.
Então, o meu pensar curadoria realmente, de fato, foi a partir do olhar de cinema, né? E aí, em 2019 também, a gente teve uma segunda edição da mostra, que foi também uma experiência muito enriquecedora, porque foi a primeira vez que eu comecei a questionar o que estava sendo requisitado enquanto cinema negro por curadorias dentro dos festivais. Então, em 2019, o nosso processo de curadoria foi a partir dos catálogos de cinema dos festivais de cinema brasileiro. Então, a gente foi em todos os catálogos possíveis de festivais realizados até então, até junho de 2018, junho de 2019 e anteriormente, 2018. E a partir disso começou uma inquietação do que estava sendo enxergado enquanto cinema negro, enquanto cinema identitário, enquanto cinema que questiona essas estruturas a partir do corpo, né? Da subjetivação, assim. Então, eu comecei uma pesquisa muito latente ainda, ela está crescendo, voltada para pensar essas imagens a partir da curadoria e muito pensando também no recorte decolonial, que é o que eu trago para a coordenação de curadoria do Griot. E, enfim, pensando essa latência que vem muito de leituras, principalmente de curadoria nas artes visuais, e principalmente num ponto mais focal de uma curadora chamada Diane Lima, que é a curadora do Valongo Festival da Imagem. Então, a Diane é uma curadora, crítica de arte, que questiona muito esse lugar das instituições, do que está sendo pensado enquanto curadoria, enquanto processo curatorial de maneira geral, e entrar em contato com os processos dela e com que ela tava, os programas que ela estava realizando, me trouxe esse outro olhar também a partir dessa curadoria decolonial. E aí, como curadoria decolonial, ela coloca como uma curadoria a partir da nossa história, a partir da nossa subjetividade. E ela tem uma pesquisa voltada para curadoria decolonial a partir de mulheres. Então, a partir de mulheres latino-americanas. Então, é uma pessoa bem interessante para ver o que está sendo pensado por ela, assim. Então, antes de chegar nesse questionamento do que pode ser a curadoria, ou o que ela é, o que ela está sendo até agora, é pensar que ela surge dentro desse período dos anos 60, pensando arte contemporânea, e principalmente nas artes visuais, né? Então, pensar curadoria no cinema hoje é muito recente. Eu consigo encontrar textos a partir de 2017, pensando esse questionamento do lugar do curador, mas muito também pensando uma necessidade de teorizar o debate sobre curadoria, né? Recentemente, eu tenho visto também que as universidades têm pontuado bastante a curadoria enquanto matéria, enquanto disciplina, porque o que eu acho muito interessante e muito necessário, assim, pensando que a curadoria também entra dentro do quesito de pensar o cinema e pensar o cinema não só na sua instância enquanto diálogo, mas também na sua instância enquanto produção, né? Então, a curadoria, ela surge e ela vem a partir de teorias das artes visuais, nesse circuito da arte contemporânea, pensando principalmente uma latência de novos realizadores. Então, se pensar hoje também, o que a gente está repensando enquanto curadoria, também é pensando nessa latência de novos realizadores, voltado para o cinema, né? E uma das coisas que mais está sendo pensado quando a gente pensa curadoria é pensar, então vamos muito pensar, mas enfim, é nessa relação enquanto instituição, né?
entendendo os festivais de cinema enquanto instituições de poder. Eu tenho levado também, dentro dessa pesquisa, a relação dos festivais enquanto produtores de discursos. Então, quando a gente pensa num programa específico de filmes dentro dos festivais, dentro dessas instituições, a gente está levantando com ele discursos de poder, discursos que se relacionam diretamente com o que a gente está pensando enquanto sociedade, né? Então, pensar uma curadoria é pensar essas relações institucionais e pensar esses lugares de poder, porque é pensar primeiramente o que está sendo considerado cinema, o que não está sendo considerado cinema, porque é nessa relação do que entra e o que sai, né? Então, antes de tudo, essa relação da curadoria lá nos anos 80, 90, era muito pensando na qualidade dos filmes, né? Então, se considerava filmes bons, filmes com qualidade. E isso também já era levado para uma área institucional, porque é pensando quais filmes tiveram a oportunidade de serem produzidos dentro de uma qualidade artística e com possibilidade de serem produzidos de uma forma mais não independente, né? E aí, quando a gente entra nesse momento de digitalização, a gente consegue entender novos meios de produção e, com isso, novas estéticas, novos filmes, novas histórias. E a necessidade de se pensar uma nova curadoria vem a partir disso, né? Não dá mais para a gente pensar a curadoria a partir de um pensamento desse cinema institucionalizado, desse cinema industrial, ou desse cinema com essa característica da qualidade, né? Porque é isso, entender que os festivais, eles produzem discurso, entender que uma curadoria, ela potencializa esses discursos, e entender que a curadoria também pode ou não contribuir para que essas fissuras aconteçam, né? Eu vou deixar um tempinho depois, eu vi que a Carol jogou uma pergunta ali no chat, eu vou deixar um tempinho depois para a gente conversar, que eu acho que é o mais interessante também. Na verdade, eu só avisei para o pessoal e se quiser colocando ali, que eu acho que eu esqueci no começo, mas só para depois a gente organiza isso, depois da sua fala. Beleza. Bom, e aí, o que eu quero dizer com fissuras é entender o que foi considerado cinema desde a história do cinema. E aí, pensando principalmente no cinema brasileiro, o que foi construído enquanto cinema brasileiro até então, e o que a gente está reformulando enquanto processo de imagem, enquanto processo de repensar a história do cinema brasileiro, né? E com isso a gente entende que a gente está repensando a história do Brasil não faz muito tempo. Não faz muito tempo que a gente está questionando o que foi contado, o que não foi contado, o que foi submetido a outros processos que para a gente chega de uma maneira, para uma pessoa chega de uma maneira, para uma outra pessoa chega de uma outra maneira, muito relacionado a onde essa pessoa se encontra, né, enquanto gênero, enquanto raça, enquanto classe. Então, é entender também que essas novas histórias, elas vão considerar tudo isso, né? Elas vão considerar todas essas novas estruturas e novas histórias do Brasil que está sendo pensado. Então, não tem como a curadoria não se pautar nesse lugar também, de repensar a história do Brasil. Eu tô falando do Brasil especificamente porque a gente está no laboratório de cinema brasileiro, né? Dentro de um festival de cinema brasileiro também. Mas isso cabe a qualquer cinematografia, mas eu acho que é nossa especificamente por terem histórias que a gente não abre, né? A gente está com um baú de histórias de construção de Brasil que a gente não abre, que a gente nunca abriu e que agora a gente entende que a gente precisa abrir esse baú para entender o que levou a gente a chegar nesse ponto, né? Enquanto presente
e enquanto futuro também. Qual que vai ser a linha que a gente vai traçar a partir de então para chegar num futuro possível. E eu tô falando isso também porque eu tenho enxergado, não só nas histórias de vocês, que estão participando do laboratório, mas a partir de filme, desses encontros de curadoria, filmes que pensam muito essa ressignificação, que pensam muito uma fabulação, que pensa esse outro olhar ou esse outro lugar para se pensar cinema, principalmente. E aí, quando a gente fala sobre os festivais, e a gente vai olhar as comissões de seleção, é muito evidente olhar para essa comissão e olhar para o que está se propondo discutir enquanto filme, né? E aí vocês podem usar isso enquanto exercício também, principalmente quem tem interesse na curadoria, mas de olhar para os programas dos festivais de cinema de 2017 para cá e entender o que mudou a partir da curadoria, né? Eu entendo que existe uma grade de diferença a partir de 2017 para cá, pensando na inserção de novos curadores. E aí, com novos curadores, eu digo curadores negros e negras, curadores indígenas, curadores LGBTs. Então, pensando outros corpos e outras possibilidades de construção de discurso a partir da curadoria. Porque entender também que a curadoria é esse lugar de poder, né? Mas não no sentido de poder enquanto num lugar de decisão legítima, como era a curadoria lá nos anos 60, pensando nas artes visuais. Mas pensando na curadoria enquanto esse lugar de construção ou não dessas fissuras a partir para a história do cinema, né? Então, é isso, entender que a curadoria ela é um lugar de poder. E também, acho que uma das coisas que eu mais fico pensando num processo curatorial é pensar na minha presença enquanto espectadora daquele filme, né? Então, a primeira coisa é entender que o curador, antes de tudo, ele é um espectador, né? E se a gente pensa os programas dos festivais ou a própria curadoria como o encontro possível do filme com o espectador, ou nesse lugar da curadoria trazer o trabalho para o outro, o trabalho artístico para o outro, é muito nesse lugar de entender essa relação com os filmes, né? Então, antes de qualquer coisa, o que eu faço é ter o máximo de silêncio possível para que essa relação se faça de uma maneira mais concreta e de uma maneira mais sensível. Então, é chegar no filme também, não com toda essa indagação da curadoria da história do cinema, né? Mas com um olhar sensível para pensar esse filme, mas também não entendendo essas outras instâncias, né? Eu acho que são duas formas de ver curadoria, a partir dessas fissuras ou não, e também a partir desse olhar sensível para a obra e para o filme. Tá. E aí é nesse lugar também do curador enquanto um propositor, né? Quando se monta um programa, quando se pensa num diálogo curatorial, você está fazendo uma comunicação, né? Então, entendendo que os filmes também realizam a comunicação por si só. Então, qual que é o processo da curadoria, entendendo o cinema, entendendo o filme como um lugar comunicacional? É entender esses diálogos e propor uma conversa entre eles, né? Propor um diálogo entre esses filmes, o que está sendo pensado enquanto estética, o que está sendo pensado enquanto temática.
e principalmente o que está sendo pensado enquanto produção cultural, produção política também, né? Que uma coisa elas não podem ficar desassociadas, assim. Então, se eu fosse trazer uma frase que indicasse o que é o curador, seria nesse lugar de proposição, no lugar de proposição de diálogo. E aí, como eu comentei antes, a curadoria ela vem muito pensar a curadoria teoricamente vem muito dessas relações das artes visuais e das artes plásticas, né? E aí eu quero trazer para vocês um testamento, o testamento de um curador, que é um testamento, são pressupostos, pensando curadoria na arte contemporânea, principalmente, de um curador chamado Nick Waterbull. E ele traz 7 pilares. E eu vou ler para vocês aqui rapidamente. O primeiro é a paixão. O segundo, um olho de discernimento. O terceiro, um vaso vazio. O quarto, uma habilidade de ser incerto. O quinto, crença na necessidade da arte e dos artistas. O sexto, um meio, trazendo uma apaixonada, mas informada compreensão dos trabalhos de arte para uma plateia através de caminhos que irão estimular, inspirar e questionar. E sétimo, possibilitando a alteração de percepção. E aí, esse sétimo me pegou no sentido de pensar justamente essa ideia de você pensar uma linha curatorial, de você saber essa visão do curador, né, enquanto propositor, enquanto questionador ou não dessas fissuras dentro das estruturas do cinema, mas também trazendo essa habilidade de se alterar, de se alterar enquanto propositor, enquanto comunicador no meio do caminho, né? E aí nisso entendendo a relação que os filmes trazem, porque é entender os filmes em primeiro filmes enquanto comunicadores, enquanto processos artísticos com excelentes potências em primeiro lugar, e se deixar ser afetado por isso também. Então é essa abertura que a curadoria pede, né? De você estar aberto para que essas cinematografias te movam e que te façam repensar ou pensar o cinema ou não, né? Para que você esteja aberto e sensível para essa relação com os filmes. Então, quando a gente pensa também a relação dos festivais com o público, é uma relação muito de experiência. Então, esse lugar do curador enquanto propositor, curador ou curadora, né? Acho que vale sempre lembrar também, às vezes eu esqueço de trazer, trazer essa relação da experiência que o público vai ter em contato com esses filmes. Então, quando se monta um programa, quando se pensa numa linha curatorial, qual é o tipo de experiência que está sendo proposta para esse público? Qual tipo de experiência está sendo conduzida para que as estruturas sejam pensadas, né? Ou qualquer outra coisa que seja. E aí, pensando nessas estruturas, existe uma relação que está sendo levantada agora, principalmente porque esse lugar da teoria, da curadoria enquanto teoria está sendo pensada recentemente, a curadoria no cinema, está sendo levantada esse lugar da curadoria enquanto processo de cura. Então, no sentido mais de pensar a epistemologia da palavra, né, mesmo, né? Mas também da cura no sentido de pensar essa dinâmica de visibilidade. Então, o que está sendo posto a ser visto e o que não está sendo posto a ser visto,
mas principalmente o que foi posto a ser visto e o que não foi posto a ser visto. É nesse lugar de pensar uma cura, de pensar essa cura desse hiato entre o que não foi visto e o que foi visto, que a curadoria, enquanto processo de cura ou de cuidado, está sendo revelado, assim. Quem está levantando mais esse lugar é uma curadora chamada Maranta César, que é diretora do Cachoeira Doc, que é um festival que acontece no Recôncavo Baiano, voltado para documentários, né? E esse ano, já fica uma dica também, esse ano foram realizadas 2 mesas pensando curadoria. Então, eram 2 mesas com o nome de Curadoria Impossível, Curadorias Impossíveis, pensando também esse lugar do festival acontecer ou não em decorrência ao Covid, né? Como a gente está repensando os lugares dos festivais também, de não serem presenciais, né? E sendo a presença a característica principal dos festivais, né? O que acontece quando isso não... E quando esse primeiro lugar da presença não é possibilitado. Então, fica essa dica, que foram conversas muito interessantes para instigar esses processos curatoriais, assim. Mas esse processo e esse lugar da curadoria enquanto cura, por mais que ele está sendo levantado agora, ele também está sendo questionado, porque não tem como a gente pensar numa cura se a gente não pensa no olhar e para quem vai olhar com cuidado para esses filmes. Então, é questionar não só os processos curatoriais em si, mas quem está curando os filmes, né? Quem são os curadores e curadoras? Quais são as comissões de seleção dos festivais? Porque é nesse lugar de cuidado que a cura pode ser possibilitada, né? E é nesse lugar de cuidado também e nessa entrega e nessa abertura da curadoria e do curador ou da curadora que essa cura pode ser eficaz ou não, que ela só vai acontecer na relação com o público, né? Na relação com o espectador. Então, esse lugar da cura é muito voltada para pensar um hiato nessas fissuras de estrutura cinematográfica, mas também pensando nessa relação do público, do espectador e do filme. Qual que vai ser a construção de sensibilidade ou construção de comunicação que um vai ter com o outro. Eu vou ler agora, bem rapidamente, um trecho de uma conversa com um curador chamado Carlos Contente, que está num texto que depois eu mando para vocês, eu falo no final que texto é esse. O curador pode também disparar através da inserção de artistas ou conjuntos de artistas ditos à margem, entre aspas, nos espaços tradicionais, sérios, institucionais. Ou pode inserir novas práticas, novos modos de agenciamento, modos de montagem, modos de negociação com a instituição. Esse tipo de ação é por excelência curatorial, é uma luta, tal qual é a angústia da criação artística. E também vou falar vou dar uma lida rapidamente numa passagem do Nick, do Artelu, que é aquele curador que trouxe esses 7 fundamentos. O curador deve ser alguém que problematize, friccione, possibilite debates e não alguém que vise a unanimidade. A responsabilidade da curadoria é ser uma facilitadora, uma possibilitadora. Esses 2 curadores estão voltados para as artes visuais, para as artes plásticas, mas eu acho que elas se encaixam perfeitamente quando a gente pensa em imagens, né? Porque acaba sendo esse lugar do sensível, dessa troca com o outro mesmo, né?
E tem uma citação também da Fernanda Pequeno, que é desse texto que eu estou trazendo enquanto base para minha fala, que é a definição do que é um curador. E aí eu vou ler para vocês. Curador é o profissional que cuida do trabalho de arte e de sua aparição pública através de recortes históricos, conceituais e materiais específicos, por meio de montagens de exposições permanentes e temporárias, ou ainda por edições de partes da produção ou de linguagens de artistas. Curador enquanto mediador entre as diversas instâncias que compõem a complexa rede da arte contemporânea. Então, e também está sendo pensado a curadoria como uma prática de representação, que é uma terminologia que o Moacir dos Anjos traz, que é pensar na curadoria enquanto esse catalisador dessas práticas, né? De trazer ou não essas fissuras para serem vistas e para serem agenciadas de outro modo. Então, quando o Contente traz essa ideia de novos modos de negociação com instituições, também está relacionada a esses modos de representação, a uma prática de representação no processo curatorial, né? Que está relacionada àquilo que eu tinha comentado sobre quem são esses curadores, né? Que corpos são esses que curam e curam o quê, exatamente? E tem uma frase também do Rancière, eu vou jogando as coisas, assim, se não ficar muito... Se eu estou muito perdida, podem me avisar, tá? Que eu vou tentando fazer de uma forma que fique mais evidente. O Jacques Rancière, ele tem um texto chamado Política do Sensível, que eu trouxe muito para esse lugar de pensar a curadoria também, porque ele pensa na ideia de circulação de signos a partir da realização. Então, eu vou ler um trechinho bem curto. É a circulação nessa paisagem de signos que define a nova ficcionalidade, a nova maneira de contar histórias, que é, antes de mais nada, uma maneira de dar sentido ao universo empírico das ações obscuras e dos objetos banais. Porque é essa questão também de se pensar esses corpos enquanto curadores, esse lugar de se curar o quê e quem, que se pensa esses novos processos e essas novas linguagens, né? Então, eu acho que uma coisa está completamente relacionada à outra. A partir do momento que se tem outros corpos pensando a circulação de produção de sentido, que se tem pensando curadoria, que se tem pensando os filmes, a gente vai ter em contraponto novos filmes, novas histórias, novos corpos e novas imagens. E eu acho que é extremamente necessário, principalmente para esse momento, a gente ter essas novas instâncias de circulação. A Diane Lima, ela fala também da curadoria enquanto processo de conhecimento. Então, entendendo principalmente que dessas histórias que não foram vistas, né? Dessas histórias que não foram visualizadas ao longo da história e que a partir de uma construção simbólica e a partir de uma construção de realização desses filmes e dessas novas contações de histórias, elas podem ser realizadas. Então, a curadoria e esses processos de circulação de histórias, elas podem criar novos conhecimentos, porque é esse contato direto que se tem entre obra e entre público e obra. E agora, puxando um pouco para a questão da distribuição, entender primeiramente, eu fiquei pensando muito na relação da distribuição a partir de curtas-metragens, né? Pensando no laboratório, e a distribuição dos curtas-metragens começa nesses festivais. Então, pensar uma nova curadoria também é pensar diretamente uma nova distribuição,
porque a partir do momento que um filme ele é posto a ser visto dentro desse circuito, o realizador ele pode ou não ser perpetuado, né? Então, o realizador ele pode ou não continuar no seu processo de criação, continuar produzindo questões, né? Então, a pergunta que fica também é quem a gente está possibilitando uma continuidade na carreira, uma nova continuidade de produção, quando a gente decide colocar esse seu filme a ser visto ou não, né? Então, pensar curadoria também é pensar diretamente nesse circuito de distribuição independente, principalmente para curtas-metragens, porque é um lugar que vai estar relacionado a mercado de trabalho, mas principalmente a essa continuidade na produção. E eu fiquei pensando também nessa ideia. Também tem a questão das rodadas de negócios que acabam acontecendo nos festivais, né? O que possibilita que o realizador entre ou não em contato com esses negócios e consiga um financiamento, algo relacionado, que o filme ganhe uma circulação para além dos festivais. Mas o que eu fiquei pensando foi sobre a lei do curta, que foi uma lei instaurada em 75 e que teve uma paralisação das atividades em 91, assim, pensando numa obrigatoriedade, né, uma lei que previa uma obrigatoriedade de curtas-metragens serem exibidos antes dos longas. Então, pensar nessa lei também é pensar nessa continuidade de produção e novos meios de agenciamento de serem vistos, né? Mas uma coisa também quando a gente pensa nessa relação do público com os filmes, pensando curadoria, voltando para a curadoria, é pensar também que a curadoria pode ser um espaço de formação de público, né? Porque se a gente pensa nessa lei do curta de 75, que as pessoas sabiam que iam assistir um curta-metragem antes da exibição do longa, e as pessoas simplesmente não apareciam ou começavam a lotar as salas depois da exibição do curta, é pensar em o que a gente pode fazer enquanto curadoria, e principalmente curadoria de curtas-metragens, enquanto proposição educativa mesmo para o cinema, né? Não necessariamente para o que os filmes trazem enquanto temática, mas pensando numa construção de cinematografia, numa construção de olhar para os filmes a partir dos curtas-metragens. Que é isso, é a relação do público enquanto consumidor, né? Quem nunca ouviu falar, você está falando que está fazendo um curta-metragem, não é entendido enquanto um filme, né? O filme é só o longa-metragem e é o longa-metragem de ficção. E é esse entendimento da curadoria, então, como possibilitadora desse encontro educacional do cinema. E aí, eu fiquei pensando nessa questão dos curtas-metragens também, de trazer para além do festival uma outra cadeia de circulação e distribuição, é pensar nos streamings, é pensar nos canais de televisão aberta que estão dispostos a receber os curtas-metragens, né? E aí eu consigo listar Canal Brasil, o Canal Curta, principalmente, o Canal Futura, que são canais que estão voltados a entender uma nova acessibilidade também, a entender a receber esses novos realizadores de uma maneira mais aberta. Então, para além dos festivais, um processo de distribuição possível nesse momento seriam essas vendas diretamente para os players e para os streamings, né? E aí acaba entrando na questão do festival de novo, de ser esse lugar de encontro, de distribuição também, para além das rodadas de negócio,
mas também para esse lugar de mercado e de contato com as distribuidoras, com os players, com os canais. E aí, para finalizar, eu separei uma outra referência para cada projeto que está no laboratório, e aí eu queria trazer aqui para vocês. Rita tem o Rua à Noite. De quem é? Eu. Oi, Bernardo. Então, mas antes eu queria dizer que eu achei todos os projetos muito interessantes e eu acho que todos eles estão diretamente ligados a esses novos meios, novos modos de agenciamento, né? E novos modos de possibilitar uma nova imagem, porque são projetos que trazem outros corpos, que trazem outras estéticas, que pensam outros lugares, né? Então, são projetos muito sensíveis e possíveis dentro desse outro lugar de circulação e pensando nesses novos agenciamentos de imagem. Então, para o projeto do Bernardo, o Rita tem o Rua à Noite, eu lembrei do filme Ninguém Lembrará, que é da Marja Calafante, que também é sobre uma senhora que ela se prepara para morrer. E é um filme lindíssimo, assim. E aí pensando também nessa ideia de que a velhice ela não é comentada, né? A velhice ela não, acaba não sendo um tema tão encontrado. E aí foi também um lugar para eu ficar pensando nessa temática. Então, o filme é Ninguém Lembrará. Babalu é carne forte. Poderia repetir o nome do filme? Tá. O filme é Ninguém Lembrará. Karine, desculpa, eu posso só perguntar o nome da diretora que eu não consegui entender? Tá. É Marja Calafante. Eu vou digitar aqui no chat. Tá bem, obrigado. Imagina. Babalu é carne forte. De quem é? Da Júlia. Outro filme lindíssimo que eu fiquei... Possível filme lindíssimo, né? Eu fiquei pensando que pode ser interessante para você pensar na narrativa da Encruzilhada. Eu não sei se você conhece. Que é uma narrativa, que é uma forma de produção de roteiro voltada para pensar principalmente em narrativas negras, né? Mas baseada na pedagogia das encruzilhadas do Luiz Rufino. E aí, pensando nas narrativas da encruzilhada, seria legal dar uma olhada no que a Viviane Ferreira, a Ana Maria Gonçalves comentam sobre essas histórias a partir das narrativas de encruzilhada. E aí, como referência de filme, O Dia de Jerusa, da Viviane Ferreira. Não tem muito a ver com a sua história, mas eu acho que tá relacionado a essa ideia de narrativa da encruzilhada. A Tragédia do Lobo-Guará. Tá, olá. Eu fiquei pensando, muito, muito interessante também que vocês propõem, e eu fiquei pensando que seria interessante darem uma lida numa situação colonial do Paulo Emílio Salles Gomes, que eles propõem essa ideia da colonialidade do cinema brasileiro, né? Que vocês trazem também. E aí, como referência, eu não sei se tem a ver necessariamente, mas pensando na construção de novas imagens, o Membi, que é um filme que vai ser exibido no Olhar de Cinema, na mostra Outros Olhares, que é um filme, que é uma animação do Rafael Perrode. Eu vou jogar aqui também o nome para você.
Na Raiz. Eu já falei com o Thiago, já passei essas referências para ele, mas para todo mundo ouça também. Hell Wolf, no Salão de Oli. No Salão de Oli é um longa. E os filmes do Yuri Costa, que são os filmes Eleguá e Egum, que são 2 filmes que pensam o afro-surrealismo, mas principalmente pensando o horror, o cinema de horror com personagens negros. E o Grave, de quem que é o Grave? Acho que o Leonardo não tá aqui, nem o Gabriel, que é o do Veludo Rasgado. Beleza. Mas para o Grave eu pensei no República, da Grace Passou, que é um filme que foi produzido recentemente dentro desse contexto de pandemia, mas aí pensando numa distopia também, né? Eu pensei que seria interessante justamente por ser o filme todo praticamente dentro de um cômodo, e a distopia fica muito na relação do imaginário, né? A gente que imagina essa distopia. E o Inabitável, do Enoque Carvalho e do Matheus Farias, que também vai ser exibido no Olhar de Cinema dentro da mostra Olhares Brasil. E eu ia comentar também para darem uma olhada na questão do Sanha, nessa ideia alienígena do Sanha, que acho que pode ser interessante, porque traz essa questão da distopia também. Veludo Rasgado também não tá, né? Tá, mas em Veludo Rasgado eu pensei numa relação de masculinidade, um ensaio sobre a ausência, do Davi Aynan, na relação com a música, com o karaokê, com a noite, o Noite de Seresta, que é um filme que vai ser exibido no Olhar. Eu juro que não é que não é marketing, não é publicidade, mas foram filmes que foram mais fáceis de serem lembrados. Esse é o Noite de Seresta, que vai ser exibido na Mostra Competitiva dos curtas, e o Negrume, do Diego Paulino, pensando principalmente na construção de personagem, assim. Mas se quiserem, depois eu posso anotar e mandar para vocês, mandarem para eles. E a princípio é isso. Agora eu acho que abre para perguntas, né? Isso. O Oda tinha uma pergunta, né, Oda? Você quer abrir aí o microfone? Se você puder. Olá, tudo bem? Posso abrir, sim. É que eu estou ao mesmo tempo ouvindo a palestra e minha outra vida fora do cinema é ser professor, estou lançando nota, né? Então é o seguinte, estou aqui super atenta, Karine, olá a todos e todas, que não conhece, Oda. Karine, eu achei fantástico a sua proposição no início, a começar a discutir a questão da curadoria, conectar isso em relação à distribuição. Eu queria saber diretamente se você tem uma proposição de rediscutir a historiografia do cinema na academia, porque quando você apresenta isso, eu estou me lembrando aqui do Fernando Mascarello, que, se não me engano, aquele livro lá, Cinema Mundial, tá? Bom, eu lembro o nome do autor, o livro em relação ao cinema mundial. E eu até uso isso na dissertação, tá? Essa coisa toda. Ele propõe uma rediscussão, pelo menos ele dá uma pincelada nisso, e pelo que eu entendi, né, você propõe, então, isso, quando você fala de o que é considerado cinema, o que não é considerado cinema, eu estou repensando tudo isso, né? Então, essa é a proposição? Sim, eu acho que não necessariamente, mas pode ser também. Porque é pensar o que foi considerado cinema, né? O que foi visto, exibido, produzido, o que não foi. E eu falei muito da curadoria pensando o agora, né? O presente, mas ela está diretamente relacionada a esse passado, né? O que a gente levou, considerou filme, o que a gente considerou cinema, e aí a curadoria, os festivais enquanto instituição, mas a academia principalmente enquanto instituição, né? E uma coisa está relacionada à outra, pensando que o trabalho da curadoria vem muito em contato com a academia,
porque é esse pensar e repensar o cinema o tempo todo também, né? Então, sim, com certeza, é rediscutir a historiografia do cinema apresentada pela academia por meio da curadoria, que é apresentar esses novos corpos, essas novas linguagens, essas novas estéticas e repensar também, e trazer para a luz o que não foi visto também, né? Quando, por exemplo, um festival ele se propõe a fazer uma homenagem a Zósimo Bubu, por exemplo, é repensar essa historiografia, porque é um nome que não está dentro da academia, a não ser por professores negros, enfim, ou professores que já trazem essa reelaboração do cinema a partir desses outros corpos e a partir desses outros diretores, né? Mas quando o festival se propõe a trazer à luz o que não foi visto, também está sendo uma rediscussão de historiografia. Então, o que a gente está considerando, né? Vai olhar os programas de festivais também e entender o que está sendo homenageado e o que não está sendo homenageado também. É essa perpetuação ou não da estrutura, né? Eu só ia fazer um comentário sobre isso, que você falou dessa questão de poder, né, que a curadoria tem, assim, nossa, e minha mente fez, tipo, porque é de fato, assim, né, construir discursos, e aí acho que eu tava pensando agora, enquanto você tava falando, e acho que para além de reescrever a história do cinema e, enfim, mostrar o que é cinema ou não, é meio doida essa questão de curadoria, porque tem esse poder de mostrar que os filmes existem, sabe? Tipo, porque até então você falou desse período aí que a curadoria tem mudado, e foi nesse período que eu percebi filmes, assim, que antes eu não via, tipo, vocês mesmo da mostra, assim, da Mostra Cinema Negro, quando eu entrei em contato com vocês, eu vi, através de vocês, que existem pessoas negras que estão fazendo, são muitas pessoas que estão fazendo os filmes, e os filmes existem. E antes disso, não percebi. Então, acho que é uma questão de também de colocar, assim, esses filmes existem. Tipo, sabe? Enfim, só um comentário, assim. Então, eu até falei da questão de 2017 para cá, porque em 2017 aconteceu, no Festival de Brasília, aconteceu um super debate a partir do Vazante, que é um filme da Daniela Thomas, e foi o primeiro ano que teve realizadoras negras nas mostras competitivas, tanto de curtas quanto de longas. Então, e foi também o primeiro ano em que se teve um curador negro dentro do programa, dentro da comissão de seleção do festival. Então, eu acho que os festivais eles começaram a se abrir porque houve um tensionamento muito grande nos debates que aconteceram naquele ano, né? Principalmente por conta de Vazante. Dispensar a exibição dessas imagens em decorrência a tantas outras que existem de uma forma esteticamente, de uma forma tematicamente muito mais coerente e muito mais sensível, né? Então, qual que é o motivo de escolher uma e não se pensar a outra, né? E foi o ano que se teve a presença do Heitor Augusto na comissão de seleção. E aí, a partir disso, se for olhar alguns festivais, eles começaram a mudar gradualmente, mas é isso, trazendo um ou outro curador negro, né? E começou a mudar uma latência mesmo nos programas dos festivais, a partir dessa inserção. E não só curadores negros, mas também pensando em curadoras mulheres e pensando esse lugar da raça, do gênero e da sexualidade nesse lugar de poder, né? O que a gente vai exibir a partir desse lugar de poder, de decisão? O Bernardo, né, tinha uma questão também. Sim, na verdade são duas questões que, enfim, acabaram surgindo ao longo da conversa. Primeiro, agradecer a Karine por tudo que ela trouxe sobre a curadoria.
Eu sinto que isso é um assunto ainda pouco discutido, especialmente no meio universitário, assim, a gente não nem estuda um pouco, assim, como que se deu essa história, essas mudanças mais recentes que têm acontecido, esses debates que têm sido levantados. Então é muito bom a gente ter acesso a essa conversa aqui. E também agradecer pela referência, achei ótimo. Já estou catando aqui o filme na internet. E o que eu ia falar a gente está vivendo esse momento super incerto, né? Que já vinha desde antes do início da pandemia, com toda a mudança política e tudo mais. E a gente está sempre, a todo momento, conversando muito e discutindo as opções que a gente tem para continuar produzindo e tudo mais. E eu acho que um debate que é muito alinhado, né, que anda paralelo a esse, é de onde a gente vai exibir esses filmes, né? Quais são as formas que a gente vai arranjar para manter essa distribuição, todo esse movimento, né, vivo. E aí a minha pergunta era justamente essa, assim, para além de manter os festivais acontecendo, né, que tem toda uma questão burocrática, financeira e tal, como você acha que esse momento que a gente está vivendo impacta nessa questão da curadoria? Se de alguma forma a gente ficar à mercê dessa onda conservadora que está surgindo, se isso ou se pelo contrário é uma forma que legitima ainda mais esse movimento de mudança e que fortalece de alguma forma essa resistência, né? Essa é a minha primeira pergunta. Eu não sei se eu faço a outra depois ou se eu faço agora. Eu acho que eu posso responder essa e depois a outra. A relação da curadoria nesse período de pandemia, né? Sim, sim. E as questões políticas também dos últimos 2 anos, mais ou menos. Eu acho que a relação política ela vai estar muito, muito mais relacionada aos filmes e, consequentemente, ela vai ser levada para a curadoria, né? Porque entender que tipo de filme está sendo recebido, que tipo de filme está sendo produzido e que tipo de discurso está sendo produzido de maneira mais efusiva, assim. Então, essa ideia da curadoria enquanto um lugar também de processo e de abertura para essas questões culturais e políticas é muito nesse lugar de entender o que está sendo discutido e o que a gente precisa discutir a partir da imagem também, né? Não só tematicamente, pensando em diálogos mais concretos, mas também pensando a partir da imagem, que é o cinema, né? Que é onde o cinema ele está inserido, assim. Então, eu acho que é muito no lugar que os filmes trazem, primeiramente, e em segundo lugar, o que o mundo está dizendo de uma maneira mais efusiva que precisa ser colaborada e que precisa ser discutido e que as imagens podem contribuir nessa discussão. Por exemplo, a masculinidade. Ano passado foi algo muito, muito plausível, né? Muito discutida de uma maneira dentro de grupos, dentro da academia. E olhando para os programas de festivais, esses filmes também estão lá. Esses filmes discutindo masculinidade, eles estão lá. Porque é esse contato, né? Entre a temática e entre a realização. E aí, pensando na curadoria enquanto pandemia, esse ano foi muito difícil olhar para os filmes, muito difícil. Principalmente no começo, de ter uma incerteza muito grande do que vai ser, né? Ainda tá uma incerteza muito grande, vai continuar por um bom período, assim, e já estava, né? Mas pensando começar a assistir um filme, ter contato com esses filmes em começo de isolamento social, foi algo muito difícil. Porque era muito, eu acho que era nesse contato do mundo, né? De precisar estar em diálogo com o mundo, o que está acontecendo, o que vai acontecer, e ter que parar para entender também o que os filmes estão trazendo. Então, essa relação foi um pouco cortada, pelo menos para mim, no meu processo de relação com os filmes. Mas também pensando que agora, por exemplo, que a gente vai começar o processo de curadoria do Griot agora, semana que vem, inclusive está com inscrições abertas para quem quiser mandar seu filme, realizadores negros e negras. Eu já tenho uma linha traçada
muito objetiva do que eu pretendo encontrar enquanto curadora, enquanto essa coordenação de curadoria, né? Para o que eu espero para esses filmes, porque é pensar também o que eu espero pós-pandemia, né? O que a gente precisa olhar nesse pós-pandemia, né? E até mesmo nessa pandemia, porque enquanto o festival for realizado, provavelmente não vai ter acabado. Provavelmente não vai ter acabado. Então, é uma relação muito direta entre mundo e filme. E eu acho que é principalmente em relação ao mundo, porque é onde o realizador vai estar olhando, né? Você vai olhar para esse mundo, para esse filme existir. E a gente, enquanto curador, nesse processo curatorial, é olhar para os dois. O que o filme está trazendo e o que o mundo está falando. Essa relação mais direta, assim. Eu não sei se eu te respondi. Você falou também sobre exibição, né? Eu acho muito que a questão principal, o que ficou latente, é nessa relação de novas histórias para serem contadas, assim. Pensando na produção de conteúdo que foi gerado, não só na TV aberta, na TV fechada, também o que foi sendo lançado nesse período, tanto de produção que foi lançada nesse período, e também pensando em pessoas que puderam parar para poder assistir e olhar para o audiovisual de uma outra forma, né? Então, acho que o que vai estar latente pós-pandemia são os streamings e são os canais de TV fechada que estão abertas para produções independentes. Porque é esse novo olhar para o que está sendo construído também, né? Não, você super respondeu. Inclusive, você foi além. E eu acho que você respondeu a minha segunda pergunta, que era um pouco sobre isso de distribuição. Muito obrigado, Karine. Imagina. O Oda tem mais uma questão. Olá. Tem mais uma, sim, e vou nesse caminho da distribuição, porque, assim, da forma em que é feito hoje, fora do circuito de festival, a gente pensa muito nessa questão do canal do streamer. Estou pensando muito no curta. Eu, na verdade, vou mais problematizando do que qualquer outra coisa, que é o que tem me angustiado demais, porque quando a gente vai olhar o circuito do audiovisual no país, a gente vê que a distribuição, estou tendo muito contato com distribuidoras, tanto independentes quanto algumas mais comerciais, algumas ligadas aos mainstreams, e tem fechado isso, né? Para a gente tem uma dificuldade para esse tipo de cinema que a gente está discutindo aqui, que o festival, que o metrô está discutindo, né? Eu estou achando fantástico os filmes que estão sendo apresentados, porque eles têm muito a ver com o que a Karine acabou de dizer, quer dizer, outras formas de filmar, não só outras formas de filmar, mas outros discursos, outros gêneros, outros corpos que a gente não vai encontrar, a gente não encontra, enfim, dificilmente até mesmo nos canais de streamer, né? Então, se não está na hora da gente discutir, a gente estava discutindo na PAN isso outro dia, alguma coisa desse gênero, né? Eu estou problematizando essa questão da distribuição, quer dizer, vai ter num momento, da mesma forma que a gente consegue filmar, com toda essa dificuldade. Ontem, no debate de uma das sessões do festival, a galera falou, não, olha, com toda a dificuldade a gente está filmando. Não é a primeira vez, é cinema brasileiro, a gente continua filmando, quer queira, quer não, com essas tecnologias, mais gente. E aí tem que ser bem claro, a gente preta, por exemplo, a gente está conseguindo filmar muito mais agora, as mulheres estão conseguindo filmar muito mais agora, né? Então, mas a gente não discutiu ainda sobre distribuição de uma maneira mais profunda, né? Que é o que nos atinge consideravelmente, né? Que nos atinge consideravelmente. Então, estou problematizando e saber se dentro dessa preocupação mínimo de uma direção nesse negócio, né? Eu sei que pensar todos nós estamos, mas se a Karine nessa pesquisa toda vislumbra aí algumas alternativas, além dessa questão do streamer, que ainda é mais fechado. O Henrique, por exemplo, que eu estou vendo aqui, é um cara que já conquistou ali, entre aspas, quase que um lugarzinho à beiradinha do sol, né? Mas mais ou menos, né? Mas já, né, velho? Já é um nome aí,
né? Então, algumas pessoas já, né? Outras, assim, ainda tem uma grande dificuldade para isso, mas não de produzir. Aqui, acho que boa parte aqui, ou todas são realizadores. A gente consegue produzir, a gente consegue fazer. A gente sempre paga, mesmo quando no desembolso o dinheiro é sempre pago, né? A gente consegue desembolsar, a gente consegue realizar, mas distribuir é aquele gargalo desgraçado, né? Uhum. Então, essa é uma problematização, na verdade, né? Então, isso. Então, é algo que eu tô querendo também, começando a pesquisar agora, assim, porque eu acho que entender esse circuito de distribuição nos festivais é entender também esses novos modos de produção pós-retomada, né? E que para a gente está muito próximo, períodos muito próximos, enquanto pensando em produção, né? Mas pensando que a retomada deu esse novo gatilho para se pensar novas formas de produção e distribuição e que a gente não revisou esses novos formatos até agora, né? Então a gente está com esses formatos dos anos 80, dos anos 90, dos anos 90, na verdade. Mas eu acho que pensar, como a gente está pensando curadoria muito agora também, a distribuição para curtas-metragens, principalmente, também está sendo pensada agora, entendendo que essa dinâmica de mercado, né? Entendendo que cada vez mais vai ter gente fazendo e cada vez mais a gente precisa criar esse lugar. E uma coisa eu acho que está relacionada com a outra, nesse lugar de pensar a curadoria enquanto processo educacional também, pensando nessa formação de público, que é pensar nos canais abertos e fechados, né? Acho que principalmente nos canais abertos, porque é pensar quais histórias estão sendo produzidas de uma forma que tenha dinheiro, né? Resumindo bem, de formas que tenham dinheiro, assim. E essas produções, elas só vão ser possíveis num lugar onde os espectadores, onde o público seja receptível para essas histórias, né? E eu acho que está tendo esse caminho, assim. Não só porque eu acho que tá todo mundo enjoado de ver as mesmas coisas sempre. Claro que a gente está pensando numa geração muito diferente, né? De quem assiste novela, por exemplo, é uma geração muito diferente. Mas eu acho que uma coisa está relacionada com a outra, pensar esse público e pensar essas grandes produções. A Globoplay mesmo está trazendo muitas coisas diferentes, né? Que aí acaba trazendo tanto esse público que tá assistindo novela, mas quer assistir outras coisas, quanto a gente que está fora de assistir essa programação, mas está aberto a ver o que está sendo produzido dentro, com recursos, né? E aí, por exemplo, pensando no laboratório de narrativas negras que a FLUP tem junto com a Globo, é pensar que essa relação está sendo criada, né? Esse público está sendo instigado a querer mais, querer outras coisas. Senão, esse laboratório não existia, eu acho. Não no sentido de pensar que eles estão pensando roteiristas negros de uma maneira mais pragmática, de se ter mesmo, de se pensar numa formação, mas principalmente pensando que essas novas histórias estão sendo quistas, né, pelo público maior. Eu acho que é uma coisa que está relacionada à outra e eu não tenho uma resposta definitiva para isso, assim, que é algo que eu estou pensando ainda também, né? Não sei se eu te respondi. Não, obrigado. Não, eu acho que, como eu disse, é uma provocação para ajudar também a gente pensar nisso. Acho que abriu várias possibilidades para que a gente continue pensando, elaborando. E acho que sua resposta é muito importante para isso. A gente conseguiu chegar até aqui, foi maravilhoso falar dos Ósimo, aliás, salve a Mostra do Cinema Negro, agora virou, a gente consegue escrever um filme para lá.
Mas a gente está pensando e atuando nisso também. Mas é uma provocação para a gente pensar mais mesmo nisso, a gente criar essas alternativas e a gente não ficar à margem, como a gente ficou quase esse tempo todo do cinema brasileiro, né? Obrigadíssimo. E de se criar empresas também, né? Empresas voltadas para a distribuição, para que a gente consiga, e principalmente empresas voltadas para o audiovisual identitário, né? Se a gente pensar esses outros corpos, assim. Então, empresas que tenham esse contato e que cada vez mais a gente consiga esse espaço, né? Permanecer nesse espaço, né? Que eu acho que é a dificuldade, assim. Mais alguma, gente? Eu vou fazer, então. Dá tempo do pessoal pensar. Não, eu fiquei pensando, você falou muito sobre essa questão da curadoria validar o que é cinema e o que não é cinema, né? E eu acho que existe uma discussão também, que eu não sei se está sendo tanto discutido assim, mas que deveria ser, pelo menos, de você pensar o cinema também enquanto estrutura, né? O cinema, essa estrutura que a gente conhece de orçamento, produção, diretor, roteirista e tal. Porque eu acho que a gente está, como a tecnologia avançou muito no sentido de todo mundo ter uma câmera na mão, os filmes estão sendo produzidos de uma outra maneira, né? E eu, inclusive, participei há uns 6 anos atrás de uma mostra que era justamente sobre esse cinema do YouTube, por exemplo. O que a gente queria discutir era que alguns vídeos do YouTube também são cinema. Mas eu era da curadoria, inclusive, mas dentro disso, o nosso olhar já era excludente, sabe? Porque eu estou dizendo que todos os filmes do YouTube são cinema, então por que eu estou aqui fazendo uma curadoria? Basta a pessoa acessar. Enfim, acho que é uma questão. E o que eu queria te perguntar é justamente isso, como isso está sendo visto, se está sendo visto, né, essas novas formas de olhar o cinema e de fazer o cinema dentro dos festivais. Eu acho que sim, de uma maneira não tão profunda ainda, mas pensando nessas novas mídias, né? Por exemplo, a gente do Griot, a gente está pensando muito na videoarte, na videoinstalação, nessa estética publicitária também, não trazendo ou não para a nossa programação, mas olhando para isso, né? De uma forma aberta, porque a curadoria é isso, né? Estar aberto para essas produções. E essa questão de se propor um questionamento sobre essas imagens do YouTube, por exemplo, é um questionamento, né? É um tensionamento, que é trazer essas inquietações, assim. Eu acho que a partir do momento que se tem uma proposição, que se tem uma ideia que, enfim, precisa ser conversada, o espaço da curadoria é isso mesmo, trazer esse diálogo à tona e vamos conversar, meio que sentar todo mundo e vamos conversar, assim. E aí não saindo dos temas, saindo das estéticas e pensando formas, né, formatos, e pensando esses novos lugares do audiovisual, que também acabam sendo lugares de poder, né? A partir do momento que a gente postula o YouTube enquanto uma plataforma de cinema também, a gente também tá institucionalizando esse lugar enquanto um lugar potencialmente discursivo e potencialmente aberto ao cinema, né? Cinematográfico, assim. Alguém tem mais alguma? Eu posso fazer mais uma pergunta? Claro. É porque eu fiquei muito reflexivo com isso que você falou, da lei dos curtas, né? Desse esforço institucional de colocar os curtas para circularem antes dos longas e como isso foi meio que abandonado, assim, por conta da recepção do público, né? E aí eu acho que existem, né? Eu realmente não tenho conhecimento nenhum sobre isso, então eu sei muito por alto. Mas, por exemplo, esse ano agora, antes de estourar a pandemia, toda a questão do isolamento social,
a Grace passou e o Afonso Show iam programar aquela sessão dupla, né, dos médias-metragens deles. E aí eu tava tipo, super animado para ir, acabou que não rolou, né, mas enfim. Dei meu jeito de assistir online os filmes deles, mas aí eu fiquei pensando muito nisso, assim, do quanto esse tipo de iniciativa, qual é o impacto que ela tem, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu acho que é super interessante, porque propõe outras formas da gente assistir cinema, né? Que não é simplesmente pagar para assistir um filme de 1h30, é pagar para ver 2 filmes juntos, ou pagar para ver uma sessão de curtas, não sei, ou um curta antes de um longa. É super interessante essa proposta, mas ao mesmo tempo eu fico pensando até onde chega, sabe? Até onde de fato muda, assim, chega em lugares diferentes e não, por exemplo, aqui no Rio, falando mais especificamente, esse tipo de sessão jamais seria exibida no cinema que tem aqui do lado de casa, ou tipo, ou na Baixada Fluminense, ficaria restrito em zonas, esse tipo de sessão ficaria restrito em zonas mais privilegiadas, né? Então um paradoxo muito grande, assim. Eu queria saber como que a gente pode pensar essas abordagens, sabe? Uhum. Eu fico pensando muito no lugar dos cineclubes também, enquanto esse lugar da distribuição, né? É claro que é um outro circuito, vai esperar o filme sair de cartaz, vai demorar um pouquinho, etc. Mas os cineclubes enquanto lugares potenciais para esse acontecimento vingar, assim, dessa relação do público com o filme, né? Você falou da ideia dessa questão dos cinemas e da Baixada. Eu lembrei de Bacurau, quando eu falava para um primo meu que eu sou da Baixada do Rio, né? Minha família é toda da Baixada, assim. Eu falava para ele assistir e ele falava, meu, eu não vou me deslocar até Botafogo para assistir um filme. E é isso, né? Entender quais são as nossas proposições para esse público. Quando a gente pensa numa formação de público, também é isso, né? Mas esses lugares, eles precisam acontecer. Então, acho que uma forma de fazer essa mediação de uma forma mais aberta são os cineclubes acontecendo em lugares distintos da cidade, assim, em outros lugares, né? Obrigado, Karine. De nada. E só avisar que o Lab Griot também está aberto, né, Karine, para inscrições. Isso, tá aberto. Ah, Henrique, você pode falar, né? Estarei lá, inclusive. Sim. Inscrevam-se e compartilhem. Henrique é um dos consultores. Siga nossa página lá. Temos mais uns minutinhos aí. Alguém tem mais questões para Karine? Se não tiver, eu vou finalizar. O Oda, acho que tem mais uma questão. Tá. É a última, essas pessoas, assim, não existe silêncio, né? Que qualquer coisa a gente está preenchendo. Última pergunta, Karine, em relação a essa questão da distribuição. Achei interessante você falar justamente dessa questão de localização. Nas grandes metrópoles é isso, né? Dependendo da classe social, ainda mais boa parte, ainda mais nessa situação política que a gente está tá passando, política econômica, as pessoas estão muito mais afastadas, né? Mas pensando no cenário pós-pandemia, acho que seria importante a gente retomar como o Henrique acho que pontuou muito bem, da gente pensar de outras formas de distribuição. E você tem estudado bastante essa questão, principalmente ali, creio, dos anos 60, dos anos 70, né, em relação aos curtas, não só, eu acredito que em relação à legislação, mas em repensar a historiografia do cinema. Não seria possível a gente repensar também como eram distribuídos? Porque a gente fala de cineclube, mas cineclube ainda é uma coisa... Eu lembro que eu frequentava o cineclube, frequentava inclusive os do Botafogo, eu morei no Flamengo, apesar de ser paulista, né? Morei ali no Flamengo, frequentava os cineclubes, mas ainda assim é um acesso restrito. Né? Mas a
ao rediscutir que essa historiografia do cinema, seria aí uma possibilidade da gente pensar também como é que faziam as outras coisas. Estou pensando, enquanto estava com a câmera fechada, fui olhar aqui vídeos populares, vídeos de sindicatos, de associações. Falei, cara, é verdade. Que eu lembro quando era moleque, via filme em fita cassete. A galera fazia filme em fita cassete e mostrava na associação. Não saía dali. Tá? É uma coisa limitada, não tinha internet, era outra coisa, né? Mas eu fico me pensando aqui, se a gente repensar, se seria essa possibilidade. Repensar a historiografia seria, assim como o Henrique falou do modo de produção, se não seria do modo de distribuição também, que não é só a internet. Eu volto a uma fala, tanto o Henrique acho que levou bastante, complementando muito o que você falou. A internet não seria também um apartar até certo ponto, né? Enfim, só estou trazendo problema. Não, acho que com certeza uma coisa está relacionada com a outra, assim, porque esse lugar da disposição de ser visto ou não ser visto também está muito relacionado a onde foi exibido, né? É um lugar de exibição, assim. E aí pensar nessas estruturas muito mais fortificadas antes do digital é pensar que pouquíssimas pessoas, por mais que tivessem contato com a produção, tivessem produzindo, realizando, eram exibidos, né? E aí, eu acho que até mesmo festivais de cinema, enquanto potencializadores e numerosos a partir de agora, é um novo formato de distribuição, de circulação, e que pode sair desse hiato, né, de distribuição, assim, pensando principalmente no lugar dos curtas, né, nos festivais que se disponibilizam a exibir os curtas. Então, eu não sei também como responder de uma forma mais objetiva, mas eu acho que uma coisa está relacionada à outra, com certeza, assim. Obrigado. Acho que só por surgir essas questões aqui, essas várias anotações, só por surgir essas questões do fato da gente poder se debruçar sobre isso, acho que já acho que já é um grande caminho. Então já agradeço Sim. a organização do festival e, claro, sem dúvida, Karine, Henrique, Thiago, a Carol, faz tempo que eu não vejo, aí o restante da galera que está vendo. Obrigadíssimo mesmo. Assim. E é isso, né? Eu agradeço muito também ter esse espaço, porque acho que como o Bernardo comentou, a universidade não está aberta para se pensar curadoria. Tenho visto recentemente, assim, eu mesma não tive e eu me graduei em 2018, né? Então, é algo muito recente pensando dentro da academia. Eu acho que é muito também pensando nessa dinâmica teórica, né? Se a gente for pensar curadoria voltada para cinema, quase não tem coisa escrita, né? E são esses lugares, são os festivais que dão essa abertura para se pensar também a curadoria. Então, agradeço muito o Metrô pelo convite e agradeço muito pela existência enquanto um festival de cinema universitário, né? Que é muito importante, assim. E pensando nessa ideia de ser cada vez mais festivais acontecendo, e em Curitiba, principalmente, eu acho uma iniciativa muito importante ter o Metrô. Obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que esteve até agora ouvindo. Eu fico um pouco atrapalhada para falar, mas eu acho que foi uma conversa muito gostosa, assim. Espero que tenha sido proveitosa. Imagina, Karine, obrigada a você por todas as reflexões e o conteúdo que você trouxe. Foi incrível, assim, obrigada mesmo por ter topado, assim, estar hoje aqui com a gente.